Oi, meninos, tudo bem? Vamos falar nessa aula, sobre a Revolução Inglesa. Para vocês entenderem melhor, eu coloquei aqui um slidezinho, tá? Para vocês compreenderem como foi, o que foi a Revolução Inglesa. Então, vamos lá. O texto que eu coloquei foi um texto simples, para vocês resumirem, colocar no caderno, tá? E responderem as atividades da apostila, né? Pelo menos começar a responder a atividade da apostila. Bom, a Revolução Inglesa, galera, ela foi, na verdade, uma revolução burguesa. Essa revolução burguesa, ela ocorreu devido a alguns fatores que estavam ali acontecendo na Inglaterra. Primeiro, inicia-se ali uma reforma religiosa. Essa reforma religiosa, ela vai ser para Martinho Lutero, para aqueles que participaram da reforma religiosa em si, né, no âmbito espiritual, à parte. Mas para o restante da população, para vários segmentos da sociedade, ela foi cada um pegando naquela reforma o que interessava a cada grupo em específico. Por exemplo, os reis. Os reis, eles queriam se desvincular da Igreja Católica e para que eles não dividissem o poder político deles, porque vários países europeus naquele período eram países vinculados à Igreja, e a Igreja ela não detinha só o poder espiritual, ela detinha riquezas e o poder político também. O poder político da Igreja Católica naquele período era continental, né? Era praticamente global, né? Só não era mais global porque ainda não tinham sido descobertos os últimos continentes ainda, né? Mas até ali onde eles tinham conseguido abranger, a igreja tinha um domínio extraordinário. Então, o que eles queriam? Os reis, pensando, já raciocinando que se eles se desligassem da igreja, eles teriam o poder político total, além das terras da igreja no seu território. Tá certo? Na Inglaterra não foi diferente. Quando o Henrique VIII ele se desvinculou da igreja, ele passou a deter o poder político sozinho no país dele. E as terras que a Igreja Católica tinha naquele período ali, naquele lugar, né, naquele país, passou a pertencer somente à Inglaterra. Passou só a Inglaterra, só o rei, só a nobreza. Como que foi isso? As terras, então, elas passaram para o poder do rei, e o rei, né, a nobreza em si, passou a arrendar essas terras à burguesia. Então, a Revolução Inglesa, vocês podem ver por aí que ela foi uma revolução, o que fortaleceu, né, o poder da burguesia. Então, foi uma revolução burguesa. Foi uma das primeiras revoluções burguesas, porque essa questão deles pegarem as terras, arrendarem aos burgueses, a burguesia, que já era uma classe em ascendência e que detinha o poder econômico e foi fortemente reafirmada pela Reforma Protestante, eles ficaram ainda mais poderosos, ainda mais ricos, embora não fossem nobres, tá? Então, vamos lá, vamos por partes. O rei queria se desvincular para ter maior poder político, tirando a igreja da jogada, né? Ou seja, a igreja não dá mais pitaco aqui dentro da Inglaterra, é a reforma anglicana, tá? A burguesia seguia o parâmetro ali de João Calvino, que foi um dos reformadores. O que João Calvino pregava? A predestinação. Ele pregava ali o puritanismo, que era o quê? Você evangélico, no caso lá, né, puritano, você vai seguir a João Calvino, né, que eram os calvinistas. Então, você vai deter ali o poder pela trabalho, igreja e família.
A única coisa que os puritanos que seguiam ali o calvinismo faziam era isso, né? Eles se dedicavam ao trabalho, daí eles passam a ser donos dos meios de produção, eles passam a ser donos desses meios de produção, então, aumentando o seu ganho muito, né? E família e igreja, eles não gastavam o seu dinheiro com outras coisas. Isso daí vocês vão ver bem explicado mesmo com Max Weber lá em Sociologia. Tá? Em Sociologia ele explica bem isso. Pergunta depois, né, pro professor de Sociologia, se vocês quiserem bater um papo comigo no WhatsApp também sobre o assunto, eu explico para vocês a parte. Tá? Mas em história mesmo, é isso que eu queria passar para vocês. O rei queria deter o poder político, a igreja perdeu terras e perdeu o poder político, e a burguesia, ela se reafirmou, porque os burgueses que detinham o poder financeiro, eles se tornaram ainda mais ricos, porque eles começaram a arrendar essas terras, que foram as terras que eram da igreja e foram confiscadas pelo Estado, foram arrendadas pelo Estado para os burgueses, ou os burgueses puderam comprar mesmo essas terras. O que eles faziam com essas terras? Eles iam fazer aqui, ó, a formação dos cercamentos. Lembra que eu falei isso para vocês em sala? Quando eu falei de Revolução Industrial, eu falei o seguinte: eles vão cercar as terras para criar ovelhas para produzir matéria-prima, que é a lã, para a indústria têxtil. As pessoas que moravam ali foram para a cidade. Outra coisa que eles faziam com essas terras, procuravam ali as minas de carvão. Essas minas vai ser de grande valia para a burguesia e para a indústria da época. Tá certo? Então, galerinha, a Revolução Inglesa, ela foi muito abrangente em todos os seus fatores e por isso ela é dividida em 4 partes que eu coloquei aqui, ó. Revolução Puritana e a Guerra Civil, República de Oliver Cromwell e restauração da dinastia dos Stuart e Revolução Gloriosa. Então, agora a gente está vendo só os antecedentes dessa revolução. Por que que ela aconteceu? Eu espero que vocês estejam entendendo. Qualquer dúvida, me procurem, tá? Olha só, a burguesia, galerinha do bem, ela vai se reafirmar. Dentro da Inglaterra, a Inglaterra tinha o poder do rei, o poder absolutista, no qual ninguém dava palpite em nada, e a burguesia, ela ansiava pela política também. Eu não quero só ser rico, eu quero participar da política do meu país. Então, o que eles faziam? Eles tinham dentro da Inglaterra a Câmara dos Lordes, que eram os nobres ligados à coroa e defensores da coroa, e a Câmara dos Comuns, que era composta pela burguesia. Então, sempre que eles queriam fazer alguma coisa, eles iam consultar ali a Câmara, né? E a Câmara dos Lordes dava apoio, mas a Câmara dos Comuns, que era de onde eles tiravam o dinheiro para sustentar o Estado, né? Que tirava de cima da burguesia ali, eles não davam aval. Tá? Outra coisa que acontecia também com a ruptura da igreja, que eu coloquei aqui para vocês, que estava dentro da questão do fortalecimento dos reis e do Estado absolutista, é a rivalidade entre a Inglaterra e outros países ligados à Igreja Católica, como, por exemplo, a Espanha. Então, a Inglaterra ela contratava corsários, chamados aqui de lobos do mar, mas eram corsários, quase a mesma coisa de pirata, né? Porque a pirataria, né, na verdade, é chamado de pirataria porque eles não respeitam, eles não são contrários ao Estado, é tipo uma bandidagem, né? Já os corsários não, eles são contratados pelo Estado para fazer aquilo ali que os piratas fazem, só que os corsários dividem com a coroa e os piratas não. Então, assim, a diferença básica é essa. Que eles faziam? Eles assaltavam os navios espanhóis, eles iam lá, assaltavam os navios carregados de metais preciosos, que eles extraíam de onde? Daqui da América, principalmente. Grande parte do ouro e da prata aqui da América não ficou nem na Espanha.
eles foram para a Inglaterra, porque a Inglaterra mandava assaltar esses navios em pleno mar e levava para a coroa, para o enriquecimento. Porque dentro desse período aqui, apesar do poder real e tudo mais, estava em prática ali o mercantilismo. E muitos países, eles se reafirmavam acumulando riquezas, como nós já vimos lá quando nós estudamos o mercantilismo, né? Então, esse poder do Estado, ele vinha da acumulação de capital. E esses corsários ajudavam muito. Porque, tipo assim, eu agora não tenho vínculo nenhum com a Espanha, posso assaltar os navios de boa, eu não devo satisfação nenhuma para a igreja, então eu posso fazer isso. E a burguesia já era contrária, então, ao Estado absolutista, porque eles queriam um poder político e não tinham, e havia um embate ali entre o rei e a burguesia, porque o rei precisava do apoio da burguesia e a burguesia não estava dando esse apoio a ele, porque ele precisava do apoio da burguesia, mas ele não queria ceder à questão política. E eles queriam, se você ceder à questão política, a gente cede a grana. Se você não ceder à questão política, a gente não cede a grana. Entenderam? Então, eles pegaram e colocaram, então, a Câmara dos Comuns na ilegalidade, ou seja, eles fecharam a Câmara dos Comuns. Beleza? Aqui está falando sobre o puritanismo, né, que é o calvinismo inglês, João Calvino. E o suporte ideológico deles era anti-absolutista, o que eu tinha falado antes para vocês também. Então, vamos lá. Os nobres e a coroa, eles se sentiam ameaçados pelo avanço da burguesia. A burguesia, ela ganhava dinheiro trabalhando, ela ganhava dinheiro fazendo comércio, suando, dando duro mesmo. Enquanto a nobreza, ela só ganhava dinheiro arrendando terras, né? Ou vindo de família, né? Ah, não, é porque a minha família tem dinheiro, a minha família tem terras, então eu produzo na terra. Então, eles estavam atrasados, enquanto a burguesia produzia muito. Então, a burguesia tinha muito e a nobreza não. Tá certo? Com isso, as famílias, né, iam se... cada hora era uma família diferente que estava no poder, sempre família de nobres. A dinastia Tudor caiu e subiu aqui a dinastia dos Stuart. Quando a dinastia dos Stuart subiu ao poder, o primeiro rei foi Jaime I. Jaime I, ele queria arrancar dinheiro da burguesia. A nobreza precisava de dinheiro, o Estado precisava de dinheiro. Então, qual foi a solução que Jaime I arrumou, já que na Câmara dos Comuns a burguesia não dava o braço a torcer? Eles colocaram aqui duas medidas principais. Primeiro, o aumento de impostos. A primeira coisa que um rei absolutista duro, né, ditador, faz é isso: colocar impostos altos. E estabelecimento de empréstimos forçados. Aquele que não tem dinheiro para pagar, se vira, vai lá, pega um empréstimo para você pagar o imposto. O imposto você vai ter que pagar. Outra coisa, o Estado fez aqui, ó, a formação dos monopólios estatais. O que são monopólios estatais? A burguesia, ela precisava de transportar as suas mercadorias. De quem eram os navios? Do Estado. Então, você só vai poder transportar nos navios do Estado. A burguesia, ela precisava fazer ali as rotas comerciais. Como que ela ia fazer as rotas comerciais? As rotas comerciais pertenciam ao Estado. Então, você vai ter que pagar para trafegar ali nas rodovias, né? nas feiras, nas ligas, né? Que existiam, que eram do Estado. E aí, Jaime I começou a perseguir também os puritanos. Houve uma perseguição aos puritanos, que seguiam lá a religião de João Calvino, né? A predestinação, aquilo que eu tinha falado antes para vocês. Aqueles que passaram a ser protestantes e que não eram anglicanos, na verdade, né? Eles eram puritanos, porque a religião anglicana ela veio lá do Henrique VIII e a puritana de João Calvino. Então, eles seguiam as ideias de João Calvino, que tinham como meta o trabalho, para serem donos dos meios de produção, como eu já disse, família e igreja.
Então, ele vai começar, então, a perseguir esses puritanos. Muitos desses puritanos saíram, então, da Inglaterra e foram lá para as 13 colônias inglesas na América, que hoje são os Estados Unidos da América. Eles foram para lá para poder povoar aquele território. Eles povoando aquele território, então, eles vão fazer com que aquele país se desenvolva muito. Porque o que eles pensam é o quê? É trabalho, família e igreja. Tá? Aquilo que Max Weber defende lá na tese dele. Galerinha, quando Jaime I sai, né, e entra o filho dele, Carlos I, ele vai reabrir o parlamento, lá, a Câmara dos Lordes, para tentar uma negociação e não consegue. Ele torna a fechar essa Câmara, né, dos Comuns. Ele abre as câmaras, não funciona, confronta com essa Câmara e torna novamente a fechar essa Câmara. E ele quer o quê? Ele queria apoio da burguesia porque ele tinha entrado em contradição com a Escócia. Então, ele queria um apoio burguês maior, mas ele também não consegue. E ele só consegue o quê? Atrair a aversão da burguesia ao governo absolutista. Sendo assim, já com as perseguições puritanas, já com o fechamento da Câmara, né, dos comuns, e a burguesia totalmente insatisfeita com o Estado absolutista, surge a figura aqui de Oliver Cromwell, que ele é o quê? Um líder radical puritano, e ele vai fazer o quê? Ele vai organizar um exército burguês. Então, por isso que nós chamamos, nós historiadores falamos que a Revolução Puritana, né, a Revolução Inglesa, ela é uma das primeiras, né, a primeira, na verdade, Revolução Burguesa. Então, ela foi formada pela burguesia. Oliver Cromwell vai formar um exército chamado de cabeças redondas, porque eles não usavam perucas como os nobres, para enfrentar o exército do Estado e dar início ali, então, à Revolução Puritana ou Guerra Civil Inglesa. Eu espero que vocês tenham entendido até aqui. O próximo passo nós vamos falar da Revolta Puritana em si. Tranquilo? Qualquer dúvida me chama no Zap.